Como começar alguma leitura e por que praticá-la? Eu nunca fui um grande leitor, muito pelo contrário. Eu via o ato de praticar a leitura como muitas pessoas veem ainda hoje em dia, como uma atividade sonolenta e por vezes tediosa. Mas isso geralmente acontece porque nós crescemos em um país totalmente dogmático, que vê a opinião alheia como inconcebível labor. Eu comecei a ler mais ou menos ali entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025. Meu primeiro livro na época tinha sido Drácula, só que digital. E se te aferra um interesse de começar a ler, já vamos retirar um elefante da sala. Porque o que muitos vão falar para você? Comece a ler clássicos. Comece a ler autoajuda. Não que eu tenha algo contra elas. Todo mundo vê a leitura como se ela precisasse ser produtiva. E a questão é que a leitura se torna produtiva quando ela se torna prazerosa. Então, o primeiro passo para você começar a ler é se não compelir a esse tipo de livro. Comece com algo que você tenha o mínimo de interesse. Às vezes você acha o true crime interessante, ou você tem interesse por fantasia, um mistério que te faz pensar e juntar peças junto com o protagonista, porque existem muitos leitores que vão querer te compelir a ler livros que têm conhecimento, sendo que o maior conhecimento que você pode ter na sua vida é descobrir a si próprio, e leituras de autoajuda ou de conhecimentos técnicos por vezes não vão ajudar nisso. E eu falo por experiência própria. Nem dos livros ficcionais onde você conhece um personagem, conhece o mundo, me trouxeram febres evoluções na minha própria vida profissional, bem como esse tipo de livro tem acentuado imensamente o meu vocabulário, diferente dos arremedos de escrita que você acaba por encontrar exaustivamente nas redes sociais, declinando o seu vocabulário para cada vez algo pior. E uma questão dissidente que se assoma sobre a leitura, principalmente se for de romances e histórias onde você precisa trabalhar o seu cérebro, elas engrandecem de forma totalmente acentuada a tua criatividade. Então você parte de um cara burro que fica em rede social, do cara que consegue tomar decisões difíceis com mais facilidade, consegue criar projetos diferentes de todo mundo, que vão te dar um retorno financeiro e às vezes até mesmo de satisfação pessoal. Os livros te fazem pensar, eles te fazem imaginar, teorizar e engrandecem significativamente o seu vocabulário, a forma com que você monta suas frases. E quando eu leio, eu costumo ficar relaxado. Muitas pessoas vão preferir TikTok ou redes sociais que tem vídeos curtos, e muitas vezes elas se sentem exaustas, porque as redes sociais sequestram e matam a sua dopamina. Depois que eu comecei a ler, muita coisa na minha vida começou a andar. E não é porque eu li autoajuda ou livrinho técnico, mas sim em virtude do conhecimento que você acaba adquirindo com personagens fictícios que se refletem na sua vida real. E aí o que acontece? Você cria projetos novos e totalmente criativos, principalmente, o que torna muitas coisas na sua vida totalmente possível por causa de leitura, por causa de algo que todo mundo subestima num país onde o leitor lê cada vez menos. Eu não vejo a leitura como a garantia de conhecimento, eu vejo a leitura como o conhecimento de si próprio, de você se descobrir. E isso foi transformador para mim em 2025, onde eu criei meus projetos pessoais que deram muito certo por causa da leitura. E de preferência, tente pegar livros físicos, porque eles vão acentuar e muito a sua imersão dentro da história e te fará largar um pouco o celular, que muitas vezes acaba fazendo um mal imenso e você acaba se refastelando aí no seu ócio e não faz o que precisa ser feito na sua vida. Então comece a ler um livro interessante que você tem interesse e não que os outros impõem para você, tá? E dessa forma você se tornará um leitor ávido, assim como eu me tornei. Antigamente eu não queria ver um livro na minha frente, hoje em dia eu tô colecionando um monte deles. Se inscreva no canal e até a próxima.